treinamento através da FUNAD para que ontem eles usassem as urnas e votassem de maneira correta. Os eleitores paraibanos que possuem deficiências ou mobilidade reduzida terão apoio do TRE da Paraíba para votar com segurança e acessibilidade. Segundo o órgão, os eleitores deverão informar à Justiça Eleitoral as suas dificuldades, mas já adianta que as condições de acesso do local de votação para o dia da eleição estão adequadas e haverá equipes no dia da votação para orientar e atender esse público. Primeiramente, a gente precisa esclarecer que teve um prazo, né, dentro do calendário eleitoral para que as pessoas com deficiência, que têm essa dificuldade para o exercício do voto, registrassem esse pedido junto aos cartórios eleitorais para que essas sessões eleitorais fossem preparadas. Então, aquele deficiente que não fez isso, então ele vai ter que, mesmo fora do prazo, entrar em contato com o seu cartório eleitoral e solicitar aquilo que é necessário para a garantia do voto dele. Então, mesmo fora do prazo, a Justiça Eleitoral envidará todos os esforços para efeito de não haver nenhum impedimento por força dessa situação específica do eleitor. A gente sabe que tem pessoas cadeirantes, nós temos que ter portas mais largas para a cadeira poder ter acesso ao local da urna. Enfim, então imediatamente entrar em contato com o cartório eleitoral para dizer de sua dificuldade e a gente tentar resolver essa questão. Seu Fabiano Costa não perde uma eleição, mas como deficiente visual tem dificuldades na hora de votar. Na hora de digitar os números, eu tenho um pouco de dificuldade. Os números embaralham um pouco. É o mesmo problema de seu Luiz Glaudivan. Ele diz que se tivesse orientação sonora na hora do voto, facilitaria o processo. Para digitar e ver as fotos já dificulta, a imagem fica embaçada e é difícil para mim. Eu consigo digitar no teclado porque eu já tenho alguma prática de teclado, aí consigo até sem olhar para o teclado a gente digita, né? Agora a gente tem que saber um feedback para saber se digitou certo ou errado. No caso, deveria ter uma fórmula adaptável para aquele de baixa visão, com um sinal sonoro do número, com fone de ouvido, por exemplo, poderia solucionar o problema. As teclas da urna eletrônica têm números gravados em braille e são equipadas com fones de ouvido para viabilizar o voto de quem tem deficiência visual. Quando se aproxima das eleições, a FUNAD, que é o Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência, começa a fazer um treinamento com os pacientes para que eles aprendam a votar. A gente trabalha muito a questão da discriminação tátil e para diminuir as dificuldades dele na hora de identificação de números, de teclas. Então, com eles a gente faz muita orientação de identificação dos números, na hora de identificar os números em braille, por exemplo, na hora de saber em quem eles estão votando. Pessoas com baixa visão, a gente tenta orientar com algumas técnicas para que eles identifiquem os candidatos que eles estão votando, e as pessoas com deficiência cegueira total, a gente tenta a partir do tato, né? A partir dos números, saber a disposição de cada número na hora de apertar e orientar das adaptações, né, da questão de informar que existem as sessões para pessoas com deficiência, mas que eles precisam informar no cartório de origem deles para que eles sejam direcionados às sessões adaptadas. Eu mudo de assunto falando de uma jovem que sofreu uma tentativa de homicídio